trabalho legal dessa semana você vai ver. A Confederação Brasileira de Judô assina termo de cooperação com o MPT para prevenção e repressão do assédio no esporte. Confira como foi a 4ª edição do projeto Conversa com o PGT. E uma entrevista no estúdio do programa com o procurador Alberto Emiliano de Oliveira sobre a atuação do MPT na promoção da liberdade sindical. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Confederação Brasileira de Judô assinou o termo de cooperação com o MPT para combater os casos de assédio moral e sexual no esporte. A Confederação Brasileira de Judô é a 4ª representação esportiva a fechar acordo com o MPT. A assinatura do termo foi realizada na sede da Confederação, no Rio de Janeiro. O documento prevê que a Confederação crie canais de denúncia para a devida apuração e punição de eventuais casos de assédio moral e sexual, além da inclusão dos temas em debates com atletas, patrocinadores e treinadores e a criação de campanhas publicitárias sobre o assunto. Eu acho que vem demonstrar a nossa preocupação com o tema em si, né? Até por sermos uma modalidade onde se enfatiza muito a formação do indivíduo, a educação. É uma modalidade reconhecida pela própria Unesco, né, como uma referência na educação. Eu acho que ela vem fortalecer a nós, como entidade preocupada, principalmente com o atual momento, com a avalanche que tivemos. E assim, criar um esclarecimento maior ao nosso praticante, ao nosso profissional, aos nossos atletas do alto rendimento, criar uma consciência de que o que realmente é assédio. A assinatura do termo contou com o apoio das campeãs olímpicas Sara Menezes, que conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, e Rafaela Silva, que levou o primeiro lugar na Olimpíada do Rio em 2016. As campeãs destacaram a importância de debater sobre o assunto e de acolher as vítimas após as denúncias. A gente tem que acolher, né, porque poderia ser com a gente, né, a gente é um ser humano como qualquer outro, então a gente, porque foi assediado, a gente tem que olhar com um certo preconceito para aquela menina, né, então a gente tem que aceitar da melhor maneira possível. E eu acho que elas têm que ter a coragem, né, de denunciar. Eu sei que muitas devem ter vergonha de chegar por uma amiga e falar que foi abusada, né? A gente procura sempre o melhor para a pessoa, né? Não expor muito a pessoa, mas também a pessoa denunciando, a gente pode ajudar outras meninas a não correr esse risco também. Eu vejo, em primeiro lugar, a segurança, né? A segurança de cada uma de nós. A atuação do MPT no combate ao assédio moral e sexual contra atletas teve início no Paraná e ganhou abrangência nacional. O Procurador-Geral do Trabalho está participando de todos os eventos, da assinatura do termo de cooperação com a ginástica, nós assinamos também com o ciclismo, com esportes aquáticos e agora com o judô. Está encaminhado também com a Confederação, com o Comitê Paralímpico, melhor falando, também uma cartilha que vai ser adaptada, né, à realidade deles. A ideia do Ministério Público é de divulgar essa discussão desse tema, se inteirar, né, da realidade de cada modalidade e atuar como um verdadeiro parceiro com essas instituições. O procurador-geral do MPT destacou a importância da parceria com as confederações desportivas e o engajamento de atletas que são referência nas modalidades e garantiu que a vítima estará protegida ao denunciar. E é importante que tenha o engajamento de atletas que são referência para as modalidades. Isso traz uma confiabilidade muito grande. Um dos maiores problemas que nós temos para que haja denúncia é que a confiabilidade do assediado em denunciar. Pode denunciar que ele não vai sofrer nenhuma reprimenda, ele não vai ter nenhum prejuízo na sua carreira e que efetivamente vai haver investigação e a punição. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostrou que as mulheres ainda são minoria nos postos de chefia no Ministério Público brasileiro. O relatório vai ajudar na elaboração de estratégias para aumentar a representatividade feminina na instituição. O relatório foi lançado durante o aniversário de 13 anos do Conselho Nacional do Ministério Público. O
O estudo Cenários de Gênero levantou dados dos ramos e unidades do Ministério Público Brasileiro. Esse relatório é uma iniciativa da Comissão de Planejamento Estratégico para a gente conhecer melhor como está a nossa instituição, o Ministério Público Brasileiro. Nesse primeiro momento nós fizemos um diagnóstico a partir do envolvimento dos ramos do Ministério Público, todos os 30 ramos do Ministério Público, das associações, dos conselhos representativos, para a gente verificar como está a situação de gênero no âmbito do Ministério Público. A pesquisa mostrou que há desequilíbrio de gênero nos postos de chefia, comando e gestão do Ministério Público Brasileiro. A conclusão não é boa, porque, na verdade, o que se verificou foi que está muito aquém, está muito abaixo do número de mulheres que ocupam posições de administração, chefia e liderança nos ramos do Ministério Público Brasileiro. Isso mostra, na verdade, o que a gente chama de machismo estrutural. Da mesma forma que o racismo estrutural, nós só vemos o resultado, existem uma série de impeditivos que fazem com que a mulher não chegue, mesmo membro do Ministério Público, que ela não chegue aos cargos de chefia. A subprocuradora-geral do MPT, Sandra Lia, foi a única mulher até hoje a ocupar o cargo de Procuradora-Geral do Trabalho. Na verdade, o Ministério Público do Trabalho até não tem tanto este problema. O que temos pouco ainda, são poucas procuradoras gerais, até hoje só tivemos uma Procuradora-Geral do Trabalho, que tive o prazer, eu mesma tive o prazer de desempenhar essa função de Procuradora-Geral do Trabalho. Por enquanto, na história do MPT, só essa vez, esse cargo foi ocupado por uma mulher. E também para a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, por exemplo, também só em duas oportunidades esses cargos foram ocupados por mulheres, mas na Corregedoria, por exemplo, que é um cargo muito importante, já temos mais ou menos metade foi ocupado por mulheres. Então, no MPT, muito embora ainda tenhamos essa discrepância para Procurador-Geral do Trabalho, no geral, em regra, as mulheres vêm desempenhando várias atividades num patamar mais parecido com o dos homens. O estudo vai servir de base para estratégias com o objetivo de aumentar a representatividade das mulheres no Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público, que tem a função de promoção da igualdade, deve, como tem sido feito em relação a toda a sua atuação institucional, ser também vanguarda nessa questão de promoção da igualdade no âmbito interno. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o procurador Alberto Emiliano de Oliveira sobre a atuação do MPT na promoção da liberdade sindical. A gente volta em 1 minuto. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, participou de mais uma edição do projeto Conversa com o PGT, que estimula a aproximação dos servidores e promove a qualidade de vida. Por aqui, na Procuradoria-Geral do Trabalho, a autoridade máxima não se limita ao ambiente fechado dos gabinetes. Pela 4ª vez, o Procurador-Geral do MPT recebeu os servidores para um bate-papo chamado de Conversa com o PGT. E o que é muito importante foi essa aproximação. Os servidores efetivamente se sentirem integrados na administração, se sentirem parte do Ministério Público do Trabalho. No encontro são apresentadas sugestões, dúvidas e reclamações enviadas por e-mail pelos servidores e procuradores do MPT. E quem não pode estar no auditório pode acompanhar a conversa ao vivo pela internet. Segundo o PGT, Ronaldo Fleury, todos têm importância em cada área do órgão e, por isso, devem ser valorizados, ouvidos, para que os resultados sejam alcançados. Então, essa sensação de pertencimento é o que a gente busca. Por exemplo, sugestões que os servidores fazem, nós adotamos, abraçamos essas sugestões, implementamos. Então, isso é muito importante, esse diálogo aberto, esse diálogo transparente. Aproximar o servidor do PGT, estimular o diálogo e a transparência no meio ambiente de trabalho. A conversa com o PGT é o espaço para valorizar a opinião do servidor do Ministério Público do Trabalho. Ouvir todos os lados e mais.
medir a satisfação dos servidores, servidoras, terceirizados e estagiários do Ministério Público. Para promover a qualidade de vida no trabalho, a Assessoria Socioambiental da PGT vai aplicar uma pesquisa de qualidade no trabalho para conhecer ainda mais a opinião dos membros da instituição. Justamente para a gente medir a satisfação das pessoas aqui dentro. E essa pesquisa ela vai ser feita nos mesmos moldes que foi feita a pesquisa de 2015. A gente quer justamente ter um comparativo de evolução do que, né, se as nossas ações impactaram positivamente na melhoria do ambiente de trabalho ou não. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista sobre temas importantes da atuação do MPT. Hoje a conversa é sobre os impactos da reforma trabalhista no regime sindical brasileiro. Vamos ao nosso estúdio com Rafael Silva. E o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Desde que foi implementada, o MPT vê essa mudança trazida pela reforma trabalhista com preocupação. É com esse assunto que a gente começa a entrevista de hoje com o vice-coordenador nacional de promoção da liberdade sindical, a CONAVES do MPT, o procurador Alberto Emiliano de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. E alguns sindicatos já começam a sentir o efeito dessa decisão. Vamos ver agora os números apurados pela equipe do Trabalho Legal. CUT, Força Sindical e UGT, as 3 maiores centrais sindicais do país, deixaram de arrecadar só neste ano cerca de 100 milhões de reais em contribuição sindical. As centrais ficavam com 10% do valor arrecadado pelos sindicatos e, para algumas delas, a queda de arrecadação chegou a 90% em relação ao ano passado. A reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro, acabou com a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição anual, equivalente a 1 dia de salário. Agora, o desconto depende da autorização prévia e expressa do trabalhador. Procurador, o MPT já se manifestou sobre a questão e, inclusive, foi emitida uma nota técnica, não é mesmo? Sim, como você bem disse, Rafael, promoção da liberdade sindical. Esse projeto dos direitos humanos que se constrói a partir do fim da Segunda Guerra tem na liberdade sindical tema de grande importância, razão pela qual, dentre outras bandeiras, a liberdade sindical é tema de preocupação do MPT, tanto que conta, como você bem disse, com uma coordenadoria específica, a CONALES, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Dentre outras coisas, não existe liberdade sindical sem fontes legítimas de custeio. Nesta linha, com algumas restrições, a CONALES emitiu uma nota técnica especificamente versando sobre a contribuição sindical. E o que diz a nota técnica, doutor? A nota técnica, basicamente, se divide em 3 pontos, ou seja, ela fez uma análise da constitucionalidade da reforma trabalhista, a Lei 13.467, no que tange à contribuição. Ela também faz uma análise dos atos antissindicais, linkando essa leitura com o conceito autorização prévia e expressa, que também vem da reforma, e, por último, dá um parâmetro da atuação do MPT no que tange ao custeio sindical. Para que você aí de casa possa entender melhor, eu vou pedir ao senhor que explique como funciona um sindicato e por que eles são tão importantes para os trabalhadores. Sindicatos são associações privadas, sem fins lucrativos, que têm como finalidade representar os interesses de uma categoria, seja ela profissional, seja ela patronal. Especificamente, os sindicatos têm uma função histórica, qual seja a construção de uma narrativa emancipatória. Por quê? Parte-se do pressuposto de que a relação capital e trabalho é uma relação assimétrica. O empregador sempre estará acima nessa relação de poder em relação ao empregado. Daí a importância da atuação coletiva executada via sindicato para se buscar uma certa equiparação. E, a partir disso, vislumbrar um quadro de trocas um pouco mais justas. E por que a contribuição sindical é tão importante para esses sindicatos? É bom se destacar que
o MPT, historicamente, não vislumbra a contribuição sindical como a melhor fonte de custeio. Por todo o seu histórico, pelo fato de estar prevista em lei, ela tem uma série de senões, inclusive podendo conflitar com a ideia da liberdade sindical. Entretanto, a conjuntura atual de supressão abrupta dessa fonte de custeio fez com que a CONALES, fundada na liberdade sindical, propusesse uma solução, digamos, para este momento. Agora, é claro que essa questão está superada. Como você bem disse no início, o Supremo já fez o controle concentrado e já disse que não existe mais a compulsoriedade da contribuição sindical. O que nos resta, dentre outras coisas, analisar fontes legítimas de custeio. Por quê? Porque sem custeio não há liberdade sindical. Então esse seria o próximo desafio, encontrar uma fonte de custeio para garantir a sobrevivência da contribuição sindical. Na verdade, a contribuição sindical não é a única fonte de custeio. É uma dentre outras. Posso destacar aqui a mensalidade paga pelos sócios, posso destacar a contribuição confederativa prevista na Constituição Federal, mas também posso fazer menção à contribuição assistencial, que é aquela instituída no âmbito da negociação coletiva. E segundo a leitura da CONALES, é aquela que o Comitê de Liberdade Sindical da OIT entende como de acordo com o princípio da liberdade sindical. Essa decisão do Supremo, ela é definitiva? Cabe recurso? Essa pergunta você pode responder, então, depois do intervalo. A gente volta em instantes. Estamos de volta e eu continuo conversando aqui com o procurador Alberto Emiliano de Oliveira sobre a atuação do MPT na promoção da liberdade sindical. Doutor, antes do intervalo, eu havia perguntado se a decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão definitiva, se cabe recurso. O que o senhor pode dizer sobre o assunto? O acordo ainda está pendente de publicação, até porque prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Fux em relação ao voto relator do ministro Fachin. Cabe recurso, é claro que cabe, mas o que tem que ficar claro aqui é que da parte da CONALES e por que não do MPT, a questão da contribuição sindical é algo quase que superado. Ou seja, de uma forma ou de outra, repito, o Supremo fez o controle concentrado e essa decisão tem que ser respeitada. Eu quero crer que a nossa atuação da CONALES e do MPT como um todo na promoção da liberdade sindical deve partir deste pressuposto, que não há mais a compulsoriedade da contribuição sindical, mas persiste no ordenamento jurídico brasileiro não só o efeito erga omnes, ou seja, para todos, da negociação, como um conceito de categoria, e além, é claro, da unicidade prevista na Constituição. E a partir desses critérios, há que se pensar no âmbito da CONALES em formas legítimas de custeio, que não a contribuição sindical, que persiste, mas agora com outro viés, não mais tributo, mas sim, mas sim a partir do aspecto da manifestação de vontade do trabalhador que integra a categoria. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o assunto também é discutido no Congresso Nacional. Inclusive, o senhor participou de uma audiência pública sobre o Estatuto do Trabalho, né, que também discute essa questão, né? Como é que o senhor avalia essas discussões do Congresso também?
Bom, veja, esse é um projeto do senador Paulo Paim, no qual o MPT, através de suas coordenadorias, teve uma participação efetiva. A Conales, especificamente, elaborou artigos para colaborar na redação do Estatuto do Trabalhador. Destaco até um capítulo específico sobre os atos antissindicais. Essa é uma questão muito importante. O Brasil é signatário da Convenção 98 da OIT, que trata justamente dos atos antissindicais. E por essa convenção, o Estado brasileiro se compromete a tomar medidas efetivas para combater atos antissindicais. Contudo, nós não temos ainda um instrumento normativo para regular essa questão. Daí a atuação da Conales em elaborar um pré-projeto de lei que foi encaminhado ao senador Paulo Paim, que por sua vez inseriu no projeto do Estatuto do Trabalhador. O MPT cobrou uma resposta do governo e o que disseram? Bom, desde a votação da reforma e a partir da sua vigência em novembro do último ano, o MPT, a partir do procurador-geral, tem uma postura institucional, de certa forma, crítica em relação à reforma trabalhista. Ou seja, o doutor Ronaldo vislumbra risco de retrocesso social, razão pela qual tem elaborado e divulgado notas técnicas apontando quais são os itens da reforma que eventualmente conflitem com o texto da Constituição e que também entrem em conflito com o princípio do retrocesso social, do não retrocesso social. É importante lembrar também que o MPT combate irregularidades em sindicatos, né? Um exemplo, eleições fraudulentas, né? Como é que o MPT atua nesses casos também? Certamente, a promoção da liberdade sindical requer o combate efetivo às mazelas. Não se está aqui ignorando a importância da atuação do MPT no combate à fraude, no combate àquele dirigente sindical que se locuplete da função para ter vantagem pessoal. Essa prática é inadmissível e, como tal, requer atuação específica. E sim, nós temos inquéritos, temos ações contra sindicatos, contra dirigentes sindicais que atentem contra a liberdade sindical, que atentem contra a probidade na gestão dessas entidades. O senhor falou há pouco da questão dos atos antissindicais, uma prática que o MPT combate, e eu queria que o senhor citasse alguns exemplos. Esse é um tema de grande importância. Inclusive, temos a ideia de lançar um projeto nacional de combate aos atos antissindicais. Não há liberdade sindical sem que o trabalhador possa livremente exercer o direito à sindicalização, livremente se filiar, contribuir, participar de uma greve, participar de uma manifestação. Infelizmente, eu reconheço que essa liberdade hoje é mitigada. O trabalhador tem o receio de perder o seu emprego caso se filie ao sindicato, caso participe de uma greve. Esse contexto implica em atos antissindicais, os quais, justamente na linha da promoção da liberdade sindical, requerem por parte do MPT uma atuação efetiva. Ou seja, da mesma forma que a gente deve continuar reprimindo o ilícito, o abuso praticado por dirigentes sindicais, de outra forma a gente deve crescer na atuação de combate efetivo aos atos antissindicais, repito, em cumprimento ao que está estabelecido na Convenção 98 da OIT. Para finalizarmos, como violações à liberdade sindical podem ser denunciadas? Bom, como eu disse, temos uma coordenadoria específica
a CONALHOS, né, que vem se debruçando sobre o tema desde sua fundação. Nós temos o site do Ministério Público com espaço específico para coleta de denúncias e não tenha dúvida, a partir de material fornecido pela CONALHOS e também pelo conhecimento técnico do procurador, temos sim uma estrutura em todo o território nacional para promover a liberdade sindical. Essa, dentre outras, é a missão importantíssima a ser executada pelo Ministério Público do Trabalho. Doutor Alberto, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. E a agência de emprego Work Global Brasil foi condenada pela 5ª Vara do Trabalho ao pagamento de R$ 9.800.000 de indenização por danos morais. A agência foi considerada culpada por agenciar a contratação de 70 imigrantes filipinas como empregadas domésticas, em regime considerado análogo ao de escravo. A decisão judicial foi resultado de ação ajuizada pelo MPT em São Paulo, depois que uma investigação identificou as irregularidades. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser encaminhadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau! No Trabalho Legal dessa semana você vai ver: a Confederação Brasileira de Judô assina termo de cooperação com o MPT para prevenção e repressão do assédio no esporte. Confira como foi a 4ª edição do projeto Conversa com o PGT. E uma entrevista no estúdio do programa com o procurador Alberto Emiliano de Oliveira sobre a atuação do MPT na promoção da liberdade sindical. Tudo isso e muito mais você confere aqui, na TV Justiça.